Oi, de volta, parte 2, Geografia parte 2. Vamos lá, agora vamos dar sequência aos climas do mundo e climas do Brasil, tá? Então, você que tá com a sua apostila, continua com a sua apostila. É o livro 2, frente 1, atividade 10, tá? Onde nós vamos ter aqui, ó, climas mundiais e do Brasil, tá? Então, agora eu vou dar uma geral, principalmente sobre os climas do mundo, os principais tipos climáticos do mundo, e aí depois eu vou focar mais sobre os climas do Brasil, que é o nosso maior objetivo, que geralmente é o que é mais cobrado, tá? Antes de eu falar especificamente das características desses climas, que eu coloquei na ordem que está na sua apostila, então se você quiser acompanhar, eu acho que eu não tirei da ordem, deixa eu só dar uma conferidinha, né? Porque vai que de repente eu coloquei numa ordem na minha cabeça, né? Exatamente, está na ordem da tua apostila. Eu vou primeiro dar uma relembradinha aqui, ó, dessa parte que eu acho que vocês lembram, que é o que nós chamamos de zonas térmicas. O que seriam as chamadas zonas térmicas da Terra, ou zonas climáticas, né? Eu já falei isso para vocês lá atrás, não sei se vocês lembram quando eu falei de paralelos e meridianos, mas eu vou relembrar até mesmo para a gente situar esses climas dentro dessas zonas térmicas, tá? As zonas térmicas, pessoal, elas vão definir quais seriam os tipos climáticos predominantes daqueles lugares, naquelas regiões. É lógico que você pode ter um fator que vai alterar essa característica. Então, nós temos de maneira geral quantas zonas térmicas? Vocês lembram? Nós temos de maneira geral 5 zonas térmicas. Nós temos 2 zonas polares ou glaciais, 2 zonas temperadas e 1 zona tropical. Então, se eu pegar toda essa área entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, toda essa região aqui, ó, nós vamos estar localizado na zona tropical, também chamada de zona intertropical, zona tropical ou intertropical, ok? Essa região, de maneira geral, vai ser a região mais quente do planeta Terra. Então, todos os países que estiverem localizados nessa região, nessa faixa, de maneira geral, vão ter predominantemente ou climas equatoriais ou climas tropicais, são regiões mais quentes, ok? Já se você estiver localizado, no caso, pessoal, dentro dessa área do Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Círculo Polar Antártico e Trópico de Capricórnio, nós vamos estar localizado na chamada zona temperada, e aí eu vou ter a zona temperada norte, como eu vou ter a chamada zona temperada sul, tá? Então nós temos 2 zonas temperadas, a norte e a sul. E aí, além dessas zonas, né, nós vamos ter nessa região aqui, ó, abaixo do Círculo Polar Antártico ou acima do Círculo Polar Ártico, nós vamos ter a zona polar ou zona glacial sul e zona polar ou zona glacial norte. Então, ao todo, nós temos 5 zonas climáticas na Terra. E isso parece ser bobeira, parece nada a ver? Não, tem tudo a ver. Porque esses tipos climáticos, eles vão se encaixar dentro dessas zonas climáticas. É lógico que, por exemplo, um clima desértico, você poderá ter um clima desértico em várias regiões da Terra. Mas como nós vimos na aula passada, a maior parte das regiões que tem climas desérticos, eles aparecem predominantemente nessa faixa tropical. Até mesmo porque as zonas tropicais são regiões de ar descendente, é o ar que desce, certo? Quem é o ar que sobe, convergente, é a região equatorial. Então, como as regiões tropicais elas são descendentes, onde o ar desce, de maneira geral, acaba não favorecendo a formação de nuvens. Então, chove menos. Aí até uma coisa interessante, né? Nossa, mas se eu pensar isso é importante, eu vou até depois, vou falar, eu vou até colocar uma observação aqui, não vou falar agora. Mas eu vou pôr aqui, ó, para eu não esquecer, tá? Rios da
não é rios Amazônia, vamos colocar os rios Amazônia. Não vou colocar, não vai se riscar aqui não, eu vou explicar logo aqui para vocês, antes que eu acabe me esquecendo, que vocês não vão estar aqui ao vivo e a cores para me lembrar, né? Mas se eu pensar, ó, imaginar, só pra gente entender, se eu localizar, que faz de conta que eu tenho o Brasil, tá? Lindo, mero, maravilhoso Brasil. Aí o que acontece? Cortado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Como aqui ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio, se você pensar, essa região dos estados, sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Norte do Paraná, não deveria ter muita chuva, porque é uma região de ar descendente. Porém, você fala, cara, mas chove pra caramba aqui, né? Por que chove tanto? Então, aí tá ligado ao que nós chamamos, pessoal, de rios voadores, que são os rios, né? Rios, entre aspas, voadores, esses rios voadores que vêm da onde? Da Amazônia. Então, o que acontece? Sobre a Amazônia, nós temos uma grande umidade, certo? Uma grande transpiração, né? A chamada evapotranspiração, que as plantas transpiram, certo? Manda essa umidade para a atmosfera, aí vem os ventos convergentes, carrega essa umidade para o alto, forma as nuvens. Essas nuvens carregadas proporcionam a chuva, principalmente a chuva convectiva, certo? E aí o que acontece? Então aqui é uma região que você tem uma grande evaporação e automaticamente uma grande quantidade de formação de chuva. Então o que acontece? Os ventos vêm aqui do Oceano Atlântico, que também traz uma certa umidade pelo oceano, passa sobre o Nordeste e vem em direção à Amazônia. E vai trazendo toda essa chuva, toda essa umidade para o oeste da América do Sul e do Brasil. Tá? Aí o que acontece? Bem aqui no oeste nós temos a Cordilheira dos Andes. E aí o que acontece? Esses Andes, ele é como se fosse um obstáculo. Então esses ventos batem e voltam. Quando ele volta, tá? Ele vai trazer para a região toda essa umidade que foi trazendo para cá, ó, que estaria provocando chuva, toda essa umidade é trazida para nossa região. Então, a região da região cortada pelo Trópico de Capricórnio aqui no Brasil é uma região favorecida pela chuva em consequência dos rios voadores. Porque se você fosse ver, a nossa região deveria ser uma região mais seca, porque as regiões tropicais, como nós já vimos, é região de ar descendente, o ar está descendo. E não é um lugar que favorece a formação de chuva. Tranquilo? Então vocês imaginem a importância que a Amazônia tem em relação a todo o contexto de clima brasileiro. Tranquilo? Tá, depois a gente vai voltar um pouquinho mais sobre isso. Vou apagar aqui de novo. Bom, aí como eu estava falando para vocês, colocar logo, né, gente? Só a gente acaba esquecendo. E isso é um dado bem importante que eu não posso esquecer de falar para vocês. Bom, então, por exemplo, os climas equatoriais e tropicais. Ora, esses climas equatoriais e tropicais, o próprio nome diz. Se ele está numa região equatorial, pessoal, de maneira geral, ele vai ser um clima o quê? Ele vai ser um clima quente, certo? E como ele está numa região convergente, ele é uma região convergente, automaticamente ele vai ser uma região de muita chuva. Então, quando eu falo em clima equatorial, eu tenho que pensar em toda a faixa equatorial da Terra, que não é só América do Sul. Eu teria aqui a América do Sul, eu teria a região central da África, eu teria a região da Ásia, como eu também tenho a região da América. Essas áreas aparecem em clima equatorial. Então, falando em clima equatorial, você tem que lembrar de qualquer faixa que estiver na região da linha do Equador. Você vai ter o clima quente, ora, por que vai ser quente? Porque eu vou estar tendo a incidência aqui, né, dos raios solares, vai incidir diretamente na região equatorial. E por que vai ser uma região tão chuvosa? Porque é uma região convergente, é a região de encontro dos ventos alísios. Vocês lembram como é que chama essa região equatorial? Vocês lembram qual é o nome que eu posso dar também? Que fala muito na previsão do tempo? Nessa região que é a zona de convergência intertropical, a ZEZIT. Ok? Bom, então esse é o clima equatorial. Que eu vou depois voltar mais nesses que aparecem no Brasil, eu vou voltar a detalhar demais depois.
Tropical, pessoal, o clima tropical, ele vai aparecer tipicamente nessa faixa aqui, ó, na faixa dos trópicos. É lógico que o tropical, ele tem subdivisões, tá? Que nós vamos estar vendo no Brasil, não vou ver agora aqui. Mas quando você fala no clima tropical, qual é a característica mais marcante do clima tropical? É o clima que você tem duas estações bem definidas. Como assim duas estações? Você não percebe, tá? Se é primavera, verão, outono e inverno. Você só vai perceber se é uma época de quê? Se é uma época de seca ou se será uma época de chuva, certo? Mas se ele é um clima tipicamente tropical, ele vai ser um clima quente. Então, quando eu falo de um clima tropical, característica marcante, se ele é tropical, só se lembrar, né? Moro num país tropical, ou seja, uma região quente, porque eu estou na faixa intertropical. E aqui, no clima tropical, tirando as suas variações, eu vou ter um período de muita chuva e um período de muita seca, onde nós vamos ver que essa época de chuva vai acontecer mais no verão e a época de seca vai acontecer mais no inverno, ok? Bom, então esses dois climas que eu dei uma geral, que eu vou aprofundar a hora que eu for falar de Brasil, que é um clima brasileiro, eu vou parar um pouquinho aqui agora para eu explicar isso aqui, porque eu vou apagar tudo isso aqui, para eu detalhar esses climas que a gente não tem no Brasil. Então eu detalho esse aqui e deixo esse para a gente detalhar mais nos climas brasileiros. De boa? Então vamos lá. É lógico que quando você fala, por exemplo, de um clima, como é que eu posso representar um clima? Então, o que você, aluno, tem que saber sobre clima? Então, primeira coisa, você tem que saber, se eu falar de clima de Brasil, exemplo, você tem que saber localizar no mapa do Brasil aonde está aquele clima, certo? Você tem que olhar lá no mapa e falar, esse é o clima equatorial, esse é o tropical, esse é o semiárido. Você tem que saber a localização, certo? Segunda coisa, você tem que saber as características, como que ele é, em relação à temperatura, em relação à amplitude térmica, em relação à chuva, tá? Você tem que saber. E uma coisa que geralmente as provas gostam de cobrar e a tua apostila tá cheia para vocês analisarem, é o que nós chamamos de climograma ou pluviograma, que são esses gráficos que vocês têm, que eu gostaria, né, porque perceberam que ficou lindo o meu climograma, vocês perceberam isso, tá? Meu objetivo não é fazer tudo detalhado, mas vocês podem perceber que cada clima, ele traz um climograma para você, ó. Cada clima, ele traz um climograma, dá uma olhadinha, ó. Cada um, ele traz um climograma. O que eu gostaria que vocês fizessem? Que quando vocês fossem dar uma olhada, lida aqui, né, para continuar a nossa aula, que você conseguisse identificar as características que nós estamos falando no climograma. Por quê? Porque o climograma, ou pluviograma, como também é chamado, ele na verdade nada mais é do que um gráfico matemático que ele vai te indicar dois elementos. Ele vai te indicar a precipitação e ele vai te indicar a temperatura. Então sempre ele vai te trazer os teus dois elementos principais. Chuva, né, que é a precipitação predominante, e a temperatura, certo? E aí o que acontece? Quando ele vem colorido, né, você pode ver que ele tá pintadinho de azul, assim, essas coluninhas aqui, ó. O que seriam essas colunas que você tem aí que tá pintadinho de azul? Sempre as colunas, elas vão estar indicando o que a coluna? A coluna sempre vai estar indicando a quantidade de chuva. Quantos milímetros choveu em cada mês do ano? Porque aqui embaixo nós temos os meses, né? De janeiro a dezembro, ok? Então eu peguei mais ou menos uma base como está ali. Como que seria? Vamos supor, nesse determinado lugar, tô jogando valores, tá, gente? Não tô fazendo nada, uma coisa específica de nenhum clima. É uma característica para te induzir a um clima. Então vamos supor, no mês de janeiro. Quantos milímetros choveu no mês de janeiro? Então eu venho aqui no mês de janeiro, olho aqui, choveu menos de 300 milímetros, sei lá, por exemplo, em torno de uns 280 milímetros no mês de janeiro. Quanto choveu no mês de fevereiro? Vou lá no mês de fevereiro e sei. Olhando aqui, você consegue identificar quais são os meses mais úmidos e quais são os meses mais
secos desse lugar, desse clima. Então, se você olhar, ó, o mês que mais choveu foi dezembro, janeiro, fevereiro, né? Ó, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. E os meses mais secos, né, que teve menor quantidade de chuva, foi aqui, ó, junho, julho e agosto. Ora, aí eu falo assim, bom, é um clima que eu tenho, olha só, a chuva concentrada novembro, dezembro, janeiro, durante o verão, e eu tenho uma época mais de seca no meio do ano, que é na época de inverno. Aí você fala, pô, mas como é que eu vou saber o clima? Aí você tem que pensar numa outra coisa. Qual outro elemento que vai estar sendo mostrado no climograma? Qual outro elemento? A temperatura, né? E aí a temperatura, o que que você observa? Ah, quantos graus em média fez o mês de dezembro? Ah, fez uma faixa de 30 graus. Certo? Ah, quantos graus em média fez um mês de novembro? Ah, em torno de 28, 29 graus. O que que a gente observa? Que no meio do ano a temperatura ela cai, mas ela fica acima dos 20 graus, certo? Mas é um clima quente o ano inteiro. Então você fala assim, pô, chuva de verão, seca de inverno e é um clima quente. Ora, esse climograma tem total característica de ser de que tipo climático representado aqui. Certo? Isso que você tem que fazer. Então, eu tenho que olhar um climograma baseado nas características de chuva e temperatura. Muitas vezes um não te dá a ideia, o outro te dá. Ou os dois complementam, certo? Baseado nisso, eu vou chegar à conclusão que esse climograma é tipicamente de um clima tropical. Ok? Vocês entenderam? Então, o que que acontece aqui, pessoal? O climograma, esse gráfico, muitas vezes ele quer que você analise que região que é ou que tipo climático que é, baseado apenas no climograma. Um detalhe importante. A hora que eu estava falando chuvas no verão e secas no inverno, o que que me garante que as chuvas é no verão? Por que que não poderia ser chuvas no inverno? Fala, como assim, Celilza? Ora, dependendo do hemisfério, dezembro é inverno, não é verão. Ah, mas como é que eu vou saber? É só você olhar na linha de temperatura. Se as temperaturas mais elevadas, elas aconteceram no início e final de ano, certo? Dezembro, janeiro, eu vou ter que pensar que, bom, dezembro e janeiro, que é calor, é hemisfério sul. Então, isso aqui só pode ser um climograma de hemisfério sul. Se fosse de hemisfério norte, como vocês vão ver vários climogramas desses climas aqui, ó, tipicamente de hemisfério norte, vocês vão ver que as mais altas temperaturas, elas vão estar aqui no meio do ano. Você vai ver que o gráfico, ele vai ter uma linha ao contrário, ele vai fazer uma coisa assim, certo? Que no Brasil não é algo predominante, né? Por quê? Porque predominantemente nós estamos localizados no hemisfério sul. Ok? Então, os nossos climogramas têm essa linha, assim, aqui nessa parábola, né? Não ao contrário dessa forma, que é algo típico que você vai encontrar num clima temperado, num clima mediterrâneo, ok? Então, muitas vezes, se você está fazendo um exercício, apareceu lá para você identificar que clima, aí ele te dá várias opções. Muitas vezes você vai ter que ir por exclusão. Você pega tal lugar, tal país, você fala, nossa, lá, nossa, tá em tal região. Oh, mas está dizendo que chove mais dezembro. Ah, tá, não tem como eu saber. Vai pela temperatura. Então, pela junção dos dois elementos, dá para você concluir se você não bater o olho e reconhecer. Tá? Tem climograma que é tão visível que você bate o olho e você já fala, nossa, de clima tal. Tá? Por isso que eu peço a você, na hora que você for estudar e você for resolver os seus exercícios, tá? E eu tenho vários exercícios passando para vocês que tem muito climograma. Não use o climograma, aquele gráfico, como se tivesse de enfeite. Ele tá ali para te dizer alguma coisa, tá? Identifique as características nele, porque você vai se habituando de tal maneira que você bate o olho no climograma e você já sabe. Cuidado também com autoconfiança, que muitas vezes você erra por bobeira. Tem climogramas que são muito parecidos no Brasil, tá? Como, por exemplo, o tropical e o tropical de altitude. É muito parecido. Ok, gente? Bom, então, basicamente, até agora, eu falei do geral. Agora eu vou apagar isso aqui para eu ganhar o espaço e eu vou falar desses climas e aí nós vamos para os climas do Brasil. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Dando continuidade, vou apagar tudo isso aqui para a gente ganhar um espaço aqui legal.
certo? Vou deixar um espaçozinho aqui pra gente estar falando aqui. Vamos lá. Como esse aqui eu já falei, e eu vou repetir, eu vou tirar ele, tá? Até mesmo pra não ficar meio que apertado demais aqui, ok? Ficar uma coisa mais abertinha aqui pra gente trabalhar. Tranquilo? Bom, então vamos lá agora. Vamos falar agora do clima de monções, temperado, mediterrâneo, desértico e polar. Nenhum desses climas aparecem no Brasil, certo? O que você tem que saber? Aonde ele aparece e as suas características. Então vamos lá. Quando você fala, eu vou puxando assim seta, tá? Clima de monções. Aonde que aparece o clima de monções? Vocês lembram? Eu já expliquei clima de monções, então só vou relembrar. Clima de monções, ele aparece no sul e sudeste da Ásia. Sul e sudeste asiático. É aquele clima que, devido à diferença de temperatura e pressão durante as estações do ano, eu já expliquei lá nos ventos, lembram? Eu vou ter o quê? Qual característica? Eu vou ter chuvas no verão, quando o vento soprar do Oceano Índico em direção ao continente. E aí o que acontece? Ele vai carregar a umidade, vai provocar chuva, e é aquela chuva torrencial, chuva de cair mesmo, de alagar tudo. E eu vou ter as secas no inverno. Não esquecer que a seca do inverno, por quê? Porque aí o vento agora vai soprar, vou colocar invertido, do continente em direção ao Oceano Índico. Então, vocês olham na apostila de vocês, tem um esqueminha do vento, como também eu já expliquei em outras aulas sobre o clima de monções, tá? Não esquecer que esse verão e inverno está localizado na Ásia, então você tem que pensar que eu estou falando de hemisfério norte. Então, agora, né, no meio do ano, eles estão indo para a monção de verão, certo? Porque agora em junho vai iniciar o solstício de verão no hemisfério norte. Então agora vai começar a época de chuva, eles estão saindo da época de seca. Ok? Então esse é o clima de monções muito típico da Índia, né? Da região da Indochina, que pega Vietnã, Laos, Camboja, pega parte do sul da China, ok? Então o clima de monções. Aí o clima temperado. Esse clima temperado, pessoal, o nome já diz, ele vai aparecer predominantemente na zona temperada. Eu falo que esse clima é o clima que mais é usado para, eu sempre brinco, é o clima mais usado para ser ensinado para criancinha. Sabe quando você era pequenininho, que você olhava lá no teu livro, tipo assim, verão, aí parecia lá o solzinho, né, calor, né? Primavera, flor, outono, as folhas caindo, inverno, neve. Cara, isso caracteriza um clima temperado. Aí depois quer que um guri que vive num país tropical entenda essas condições, né, das estações. O clima temperado, pessoal, é aquele clima que vai predominantemente, é lógico que ele vai aparecer na zona temperada. E essa zona temperada, como nós já vimos, ela aparece tanto ao norte como ao sul. Porque eu tenho clima temperado no hemisfério norte, tanto na América do Norte como na Europa e na Ásia, que é o clima predominante, como eu também tenho no hemisfério sul, né? Áreas tipicamente, por exemplo, muitas vezes da Argentina, do Chile, que tem características de climas temperados, certo? Como que é esse clima? É aquele clima que tem as 4 estações bem definidas. 4 estações do ano bem definidas, certo? É aquele que você percebe, como eu falei, a mudança de estação. Geralmente você pode ter verões ou mais quentes ou verões mais amenos, depende do fator influenciando, mas geralmente é aquele lugar que você tem um inverno mais frio, onde você tem grandes possibilidades de tempestade de neve, quedas de neve, ou nevar mais ou nevar menos, né? O clima é tipicamente dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, tá? Então seriam as 4 estações bem definidas, ok? A gente fala bem definidas no sentido de temperatura, de queda de folha, aquela coisa de mudança de condição de estação do ano, ok? Um clima bastante interessante que no Brasil a gente tem algo muito próximo a ele,
que seria o clima subtropical, ok? Mas não esqueça que no Brasil eu não tenho nenhum clima chamado clima temperado. Tipo, tá. Aí o temperado, que a gente pode ver isso mais pra frente, eu posso ter também dois tipos de clima temperado. Eu vou ter o clima temperado continental e o clima temperado oceânico. Gente, o clima temperado continental, devido a um fator chamado continentalidade, vai ter uma alta amplitude térmica. Então, o clima temperado continental é aquele geralmente que vai ter um verão quente, mas vai ter um inverno bastante frio, rigoroso. É aquele que está predominando no interior dos continentes, como no interior da Europa, no interior dos Estados Unidos, do Canadá, tá? E o temperado oceânico, como ele é oceânico, ele sofre influência da maritimidade, ele sofre influência de correntes marítimas. Então, geralmente, ele acaba tendo uma menor amplitude térmica. Ocorre uma variação? Ocorre, mas menor. Tranquilo? Vamos lá. Dando sequência, não esqueça de você rever isso no climograma dessas regiões. Clima mediterrâneo. Gente, o Mediterrâneo, o nome já diz, né? Ah, Celso, então ele aparece só no sul da Europa. Já matei. Cuidado, o clima mediterrâneo predominantemente é sul da Europa. Mas ele aparece também em algumas áreas da América, ele aparece em algumas áreas do norte e sul da África, certo? O que caracteriza um clima mediterrâneo, pessoal, isso é bastante interessante, e aí se para você marcante é marcar o sul da Europa, grave isso, o clima mediterrâneo, eu falo a tua dica, ele é o contrário do tropical, tá? É um clima quente, só que ele tem um verão quente e seco, certo? E ele tem, no caso, um inverno ameno e úmido. O que acontece? Ao contrário, o nosso verão não é um verão quente e chuvoso, o deles é o verão quente, só que é seco, né? E o inverno é um inverno ameno, né? Aquele inverno rigoroso, tão frio como um temperado, só que ele vai ser um inverno mais úmido. E aí, quando eu falo em clima mediterrâneo, uma coisa que sempre aparece em provas, que você tem que lembrar, que infelizmente nessa região aqui, ó, de clima quente e verão seco, acontece muito no sul da Europa, né? E um dos grandes problemas que acontece geralmente no verão europeu, que é no meio do ano, que Deus queira que esse ano não aconteça, que seria mais um problema, né, para a região, fora dos que já tem, tá? É a questão das queimadas, que eu acho que vocês devem estar lembrados de grandes queimadas que aconteceram em Portugal, grandes queimadas que aconteceram na Grécia, na Espanha, né, há 2, 3 anos atrás, assim, de coisas, imagens horríveis, né, que destruíram até cidades. Acho que vocês estão lembrados. Por quê? Porque é um clima bastante quente, né, no verão, né, porque é o sul da Europa principalmente, mas ele é muito seco, né, e como venta muito, geralmente o fogo, geralmente ele cresce muito. Inclusive na Califórnia, vocês devem saber que na Califórnia sempre falam, nessa mesma época, no meio do ano, de muitas queimadas na Califórnia. A região de Los Angeles, São Francisco, e também lá, predominantemente, tem grandes áreas de clima mediterrâneo, muito semelhante com o da Europa. Então tem o problema da queimada também. Tranquilo? E os dois últimos climas, desértico e o polar. Quando eu falo em clima desértico, pelo amor de Deus, tire a ideia falsa. Qual é a ideia falsa? Ah, todo deserto tem que ser quente? Tá? O que caracteriza um clima desértico, tá? É o que? É a falta de chuva. É a falta de chuva. E essa falta de chuva, tá? Pode ser por diversas razões. Pode ser influência de correntes marítimas, que não deixa chover no lugar.
como, por exemplo, do deserto do Kalahari na África. Pode ser desertos formados por cordilheiras que impedem a passagem de umidade, provocando desertos, como o deserto de Gobi na China, né, onde o Himalaia não deixa a umidade chegar na China. Pode ser um conjunto de fatores, além de correntes marítimas, montanhas e áreas tropicais, ventos descendentes, como o deserto do Atacama, certo? Então, um deserto, ele pode ter uma, duas, três, vários fatores, tá? Que faz com que aquele lugar não vai ter chuva. Esse é desértico. E ele pode tanto ser quente, como ele pode ser frio. Como a maior parte dos desertos aparece em regiões tropicais, predominantemente eles são quentes, mas eu tenho desertos frios, certo? Ou regiões semiáridas e áridas frias, como a Patagônia na Argentina, o deserto de Gobi na China. Ok? Então, pelo amor de Deus, deserto é escassez de chuva ou ausência total, tá? O que vai determinar se ele é semiárido, se ele é árido ou desértico? A quantidade de chuva. Semiárido chove, mas chove pouco, tem escassez de chuva. Árido chove menos e o deserto praticamente não chove. E o clima polar, o nome já diz, aparece nos polos e vai ser aquele clima que você vai ter apenas duas estações, né? Você vai ter o verão polar e nós vamos ter o inverno polar. Então é o clima que tem duas estações. Não esquecer que verão polar é luminosidade e inverno polar é escuridão, devido à inclinação do eixo terrestre, que nós já vimos sobre isso. Tranquilo, pessoal? Ok? Dúvidas sobre isso? Vamos lá, se tiver dúvida, você vai dar uma lidinha, dar uma revisadinha e aí a gente vai dar continuidade agora aos climas do Brasil. Tranquilo? Ok? Enquanto você respira um pouquinho, vou apagar o quadro aqui para a gente estar falando sobre agora os climas do Brasil. Então você pode pegar a tua apostila, dar sequência aí no conteúdo. Vamos agora falar específico de clima do Brasil. Tranquilo? Como eu falei para vocês, não adianta você estudar clima se você não localizar no mapa onde aparece e também você tem que saber as características e ter uma ideia de qual é o climograma dele, tá? Não esquece dessa dica, tá? Então vamos lá. Não sei como que vocês estão gostando dessa aula, né? Hoje a gente estamos fazendo uma aula num ambiente diferente, né? Conversei com o Tito, a gente poderia estar fazendo essa aula. Espero que dê certo, se der certo a gente volta na outra semana, senão a gente muda de novo. Estamos num momento de adaptações, de estar aberto a tudo, né? Esse ambiente aqui é um ambiente, né, na minha casa para a gente estar mais próximos, tá? Se der certo a gente continua, senão a gente altera de novo, tá? Então vamos lá? Climas agora do Brasil. Aonde que está agora? Climas do Brasil. Você vai pegar agora especificamente na página 597, onde nós vamos falar nos climas brasileiros. Então vamos lá. Agora, de maneira geral, dá para ser mais rápido, né? Porque alguns eu até falei, né, gente? Então vamos lá. Climas do Brasil. Como eu disse para vocês, não deixe de você pegar um mapa, bater o olho e falar, esse clima é o tal, esse clima é o tal. Vocês têm que saber localizar clima no mapa, certo? Tá em branco, você fala, esse é equatorial, esse é o subtropical, tem que saber, ok? Bom, quais são os climas do Brasil? Quantos climas o Brasil tem? Na verdade, pessoal, nós temos 6 tipos climáticos, certo? Só que desses 6, nós temos 3 grandes tipos, onde um deles se subdivide, né, em outros. Então, nós teremos o quê? Nós temos o clima equatorial, nós temos o clima tropical, úmido, vou dividir mais ou menos aqui. Nós temos o tropical típico, tá? Então, o tropical úmido, tropical típico, o equatorial. Vamos dividir, dar o espaçozinho aqui. Ó, aí nós temos tropical de
altitude. Eu vou inverter aqui, tá? Só para seguir a sequência do raciocínio aqui, ó. Tropical, semiárido, tropical de altitude e o subtropical. Então, nós temos 6 tipos climáticos. 6 tipos. Perceba que nós temos, na verdade, um equatorial, 4 tropicais e um subtropical. O que vai diferenciar esses tropicais é principalmente a quantidade de chuva. E aqui um fator que altera. Então, vamos lá? O que você tem que saber? Aonde aparece? Características gerais dele. Tranquilo? Então, vamos lá? Clima equatorial, pessoal, se é equatorial, está na região da linha do Equador. Aonde que ele vai aparecer? Ele vai aparecer na Amazônia. Amazônia, tá? Eu não vou falar região norte, né? Porque ele extrapola a região norte, tá? Olha, por que vai estar na Amazônia? Porque é a região cortada pela linha do Equador. Como é que é esse clima? Nós já falamos sobre ele. É um clima quente o ano inteiro, tá? E é um clima, além de ser quente, ele é úmido. Por isso que é comum a gente falar que o clima equatorial é o clima com uma estação, quente e úmido o ano inteiro. Gente, praticamente é calor o ano inteiro nessa região e chuva o ano inteiro. Então, é um clima quente e úmido, tá? Eles não percebem mudança de estações do ano, né? Por quê? Porque a posição geográfica favorece esse clima quente o ano inteiro. Como ele é um clima que não tem grande variação de temperatura durante o ano inteiro, ele vai ser um clima que vai ter, eu vou colocar baixa, vou colocar a menor, tá? Ó, a menor amplitude térmica do Brasil. Vocês lembram que a amplitude térmica é o quê? É a diferença da temperatura máxima menos a temperatura mínima, certo? Então, é a menor amplitude térmica anual, isso é importante colocar, anual do Brasil, certo? Porque é calor o ano inteiro, né? Ora, e aí, importante você lembrar, juntando com as nossas outras aulas. Ora, por que é um clima que eu tenho tanta chuva, né? Você não esqueça que essa região é a região de zona de convergência intertropical. É a região de encontro dos ventos alísios, de região convergente, que vai favorecer muita chuva na região, ok? Detalhe importante, não sei se vocês já ouviram essa expressão de inverno amazônico e verão amazônico. Como que isso funciona? É o contrário, tá? Por que é o contrário? Você vai entender. Então, por exemplo, final do ano, final e início de ano, estamos no verão, ok? O verão é uma época que chove mais do que o normal na Amazônia, certo? Até mesmo por atuação de massas de ar, como nós já vimos, né? Como a MEC, Massa Equatorial Continental. Então, chove muito durante o verão nessa região. Como é uma época que tem muitas nuvens e provoca muita chuva, a temperatura ameniza. Então, é um período que eles chamam de inverno amazônico. Então, o inverno amazônico ocorre durante o verão, certo? Porque a quantidade de chuva ameniza a temperatura e dá uma característica diferenciada no clima da região. Quando chega no meio do ano, que é o inverno, chove, mas a quantidade de chuva dá uma amenizada, diminui. Como chove menos, você vai ter maior exposição da luz solar, a temperatura, a sensação térmica passa a ser maior, né? Você sente mais porque tem mais sol, tem menos nuvens. E aí inicia o que eles chamam de verão amazônico. Tranquilo? Inverno praticamente não ocorre. O único fenômeno que pode ocorrer nessa região é quando nós temos o fenômeno da friagem, que é quando entra a massa polar atlântica atuando na região. Tranquilo? Segundo clima, tropical. Se ele é tropical, todos eles, é importante, se ele é tropical, ele vai ser um clima quente
quente, quente e deveria ser quente. Esse vai ter uma exceção, devido ao fator altitude. Clima, o que vai diferenciar o tropical úmido, o típico e o semiárido seria a quantidade de chuva. Então, o tropical úmido, o nome já diz, chove muito o ano inteiro. O tropical típico também ele é chamado de semi-úmido, porque eu tenho uma época de chuva e uma época de seca. E o semiárido vai chover menos. Mas lembra que eu falei para vocês que um semiárido pode ser quente ou pode ser frio. No caso, como o Brasil é tropical semiárido, ele vai ser quente. Então, como que é o tropical úmido? Nossa, onde que aparece? Ele também é chamado de tropical litorâneo, certo? Tropical úmido litorâneo. Ele vai aparecer ao longo do litoral do Brasil, certo? Se ele é tropical, o próprio nome diz, é um clima tipicamente quente e chuvoso, tá? Se ele é úmido, ele é chuvoso. Tá chovendo mais numa época, alguns lugares chove mais no verão, outros, como no litoral do Nordeste, chove mais durante o inverno, mas é um clima que você não tem longos períodos de seca, certo? Até mesmo porque são climas que estão bem assim, sofrendo a ação direta do mar, né? Então a umidade que vem do mar proporciona bastante chuva. Tranquilo? Aí vem o tropical típico, que é o nosso. Aonde que aparece esse clima? Ele aparece na região central do Brasil. Ora, por que eu não estou colocando centro-oeste? Porque centro-oeste parece que eu só falei que é Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, né? Mas esse clima ele aparece no oeste de Minas, oeste de São Paulo, sul do Tocantins, certo? Então ele extrapola o limite dos estados, ok? Então no caso eu coloco região central. Qual é a característica do nosso clima? Eu acho que todo mundo vai saber a característica do nosso clima, né? Como que ele é? É um clima quente. Olha, nós estamos em que estação? Nós estamos no outono, galera. Quem tá sentindo a sensação de outono? Calor do caramba? Quando chega o inverno, a partir de junho, tirando quando você tem a atuação de uma frente fria, calor o tempo inteiro. Então é um clima quente, certo? Com queda de temperatura quando entra uma massa polar. Mas o que chama a atenção, que eu já falei para vocês, é que eu vou ter chuvas durante o verão e eu vou ter secas no inverno. Ok? Nosso clima. Por que a gente chama de tropical típico? Porque esse é o verdadeiro clima tropical, tá? Que não aparece, como nós já vimos, exclusivamente no Brasil. Eu tenho clima tropical na África, eu tenho clima tropical em áreas da Ásia, certo? No Brasil, né, predominantemente é o clima que vai dominar aqui no país. Tranquilo? Aí quando você fala em tropical semi-árido, não é árido. Então as pessoas falam assim, como que é esse clima? Ele é quente e seco. Ele não é seco. Se ele fosse seco, ele seria árido. Ele é semi-árido. Quer dizer que chove, só que chove pouco. Então aonde que aparece o clima tropical semiárido? Ele vai aparecer no sertão do Nordeste, interior do Nordeste. Como que é esse clima? Quente, com chuvas escassas e irregulares. E essas chuvas, geralmente, elas ocorrem no outono para o inverno. Então, essa época é época de chuva. Na verdade, já estão começando a diminuir a época de chuva. O grande período de chuva no sertão começa março, abril, tá? Aí quando você fala, por exemplo, em sertão no Nordeste, a gente fala no Nordeste, a gente fala muito das festas juninas e julinas, né? Na verdade, os santos, né? São Pedro, São João, São Antônio, são, na verdade, festas tão marcantes porque eles marcam a colheita, eles marcam o período de fartura, né? Porque começa o plantio no outono e geralmente a colheita vai ser durante o inverno. Tá? Então é contrário do nosso clima aqui, ó, que é seca de inverno, aqui é o período de chuva. Celius, e por que quase não chove no sertão? Né? Então, vários fatores. Primeiro, que eu tenho serras no litoral,
que provocam chuvas orográficas, ou seja, chove no litoral, e impede a passagem dessa umidade para o interior da região. Esse é um fator. Segundo fator, vocês devem estar lembrados quando nós falamos de massas de ar, que a região do sertão é uma região de encontro final das massas de ar. Todas as massas vão em direção ao sertão, mas quando chegam lá, já diminuiu a sua umidade. Tá? Então é uma região, geograficamente falando, não favorável à concentração de chuva. Tranquilo? E aí o tropical de altitude deveria ser o quê? Um clima quente. Porém, agora eu tenho um fator chamado altitude. E nós vimos que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, o que vai acontecer? Num clima tropical de altitude, aonde que ele vai aparecer? Ele vai aparecer em regiões serranas no Brasil, principalmente na região sudeste, que é a região mais serrana do Brasil. Então, como eu tenho várias serras, ele vai interferir basicamente nesse clima. Então, como que esse clima, de maneira geral, ele será? Ele vai ser um clima que a gente chama de clima mesotérmico. O que é um clima mesotérmico? Eu vou ter médias anuais, tá? Mais amenas. Então, eu vou ter um verão mais ameno, mas eu vou ter um inverno bem mais frio. É nessa região que você tem, tipo, Campos do Jordão, que você tem Petrópolis, no Rio de Janeiro, que você tem essas regiões serranas, que tem um inverno bem mais rigoroso, bem mais frio, que geralmente passa a ser uma grande atração turística no Brasil. Certo? O que chama a atenção aqui, pessoal, que eu falei para vocês, não sei se vocês recordam, tem que ter muito cuidado, não confundir o climograma do tropical com o tropical de altitude. Porque se vocês olharem no climograma, a chuva é concentrada aqui durante o verão e aqui também chove bastante durante o verão, certo? O que vai diferenciar, basicamente, você vai ter que analisar a temperatura, tá? Então, você olha que a temperatura de um clima tropical de altitude durante o inverno, a parábola vai ser bem mais baixa, né, do que no caso um tropical típico, certo? E aí, o sexto e último clima brasileiro é o subtropical. Ora, qual a única região que ficou faltando, gente? Ficou faltando a região sul do Brasil, né? E como é o clima subtropical? O nome já diz, né? Sub, lembra de sob, abaixo do trópico. Ora, a única região predominantemente abaixo do trópico é a região sul. E se ela está abaixo do trópico, quer dizer que ela vai estar numa zona temperada. O que vai acontecer aqui? Ele vai ser o clima brasileiro que possui as estações bem definidas. Quem conhece o sul sabe do que eu estou falando. Nessa época é uma época linda, maravilhosa. Você percebe toda a mudança de outono para inverno, certo? Tem lugares no sul do Brasil que parece que você está na Europa, certo? Até mesmo pelo tipo de ocupação, né? Mas assim, climaticamente falando, é muito diferente do Brasil, né? É o lugar que você percebe quando começa uma estação, principalmente nessa época do ano, tá? Então eu tenho as estações bem definidas, as chuvas elas são regulares, certo? Chove praticamente todos os meses do ano, só isso vai ser alterado se eu tiver algum fenômeno alterando, tipo um El Niño, Laninha. E vai ser o clima que vai ter a maior amplitude térmica anual. Tá? Enquanto aqui a gente tem a menor amplitude térmica, tá? Aqui nós vamos ter a maior amplitude térmica anual, tá? Então esses são os 6 tipos de climas do Brasil, tá certo? Então nós fechamos a parte de clima, então nós falamos hoje da dinâmica climática, tá? Depois da dinâmica climática você assiste o nosso vídeo de tipos de clima, resolve os exercícios da apostila, não esqueça, hein? Localiza no mapa, não esqueça, analise e compare os climogramas, porque você tem que ter a capacidade de olhar um climograma e deduzir qual é o clima que está sendo representado, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso ambiente, da nossa aula, né?
Espero poder estar ajudando. E aí a gente se vê na nossa próxima aula. Ou aqui, ou lá, ou não sei onde a gente vai estar se vendo. Mas a gente vai se ver na próxima aula. Um beijo, gente. E tchau, tchau.